A gente tem falado muito disso aqui no Brasil, né? O presidente Lula passando por um mau momento, as pesquisas indicam que ele atravessa o pior momento do ponto de vista da popularidade nos 2 mandatos e meio que cumpriu até agora como presidente da República, que ele é mais desaprovado do que aprovado, né? Acontece aqui, acontece lá também. A diferença é, o Lula está no 3º mandato como presidente da República. O Trump está na metade do 3º mandato. O Trump está começando o 2º mandato, né? Não tem 2 meses ainda que ele tomou posse. É em tese aquele período de lua de mel, né? É inédito isso. É em tese aquele período em que o presidente está surfando, né? Ainda naquele clima eleitoral, chegou, impôs a marca dele, o ritmo dele. E olha que o ritmo do Trump é ligeiro, né? A gente mal consegue acompanhar tudo que ele faz, tudo que ele fala ao longo do dia, né? Mas o pessoal não está gostando, pelo menos por enquanto a maioria não está gostando. Um levantamento apontou que o índice de aprovação do presidente americano ficou abaixo da desaprovação pela primeira vez desde o início do governo. Os dados que reúnem médias de pesquisas foram publicados na segunda-feira. As informações foram compiladas pelo estatístico americano Nat Silver, conhecido nos Estados Unidos por análises de pesquisas eleitorais. Esse levantamento, a média das pesquisas, inclui mais de 200 pesquisas de diversos institutos que foram feitas desde o dia da posse, dia 20 de janeiro. Segundo a metodologia usada por esse pesquisador, Silver, a aprovação de Trump está em 47,9%. A reprovação em 48,1%. Você está bem na margem, é um empate praticamente, né? Mas com uma leve vantagem para a desaprovação. Desde a posse, essa média de pesquisas nunca tinha sido desfavorável para Donald Trump. Ele nunca tinha sido mais reprovado do que aprovado. No início do governo, a aprovação de Trump chegou a superar a desaprovação por 11,6 pontos. Em 2 meses, menos de 2 meses, 1 mês e meio, de 11,6 positivos para 12 negativos. Não, para 0,4 negativos. Caiu 12 pontos. Em 4 de março, uma pesquisa divulgada pela Reuters, realizada pelo Instituto Ipsos, apontou que a economia e o custo de vida... Isso aqui, muita gente diz que foi o que derrubou o Biden, né? O custo de vida estão entre as principais preocupações dos cidadãos norte-americanos. De acordo com o levantamento, 31% dos americanos aprovam a forma como Trump lida com o custo de vida no país, uma queda de 3 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, que foi feita em fevereiro. 54% desaprovam. 51% reprovam a política de comércio internacional de Trump, essa coisa de ficar taxando todo mundo. Por outro lado, Trump tem maior apoio popular em relação às políticas de imigração e à redução do funcionalismo público. Porque, no fim das contas, é disso que se trata, né, Aldrin? O que pega para as pessoas, de fato, é o bolso. É claro. Né? Tem muita e tem aqui um aspecto sobre o qual a gente tem de se atentar. Os economistas dizem o seguinte, que essas medidas adotadas pelo Trump são inflacionárias. Quando ele começa a aplicar taxa sobre produtos importados pelos americanos, ele importa a inflação. Ele encarece os produtos que vão entrar nos Estados Unidos. Encarecendo o produto que vai entrar nos Estados Unidos, ele encarece o custo de vida do cidadão americano que já está reprovando o presidente por causa do aumento no custo de vida. Ou seja, é um nó a ser desatado aí, hein? Ele foi eleito para isso, né? Foi eleito para melhorar a situação econômica. O eleitor americano estava reclamando exatamente isso do Biden. Os preços subiram, tá tudo mais caro, a inflação. O americano não está acostumado com a inflação. Aí entra o Trump com a promessa de resolver isso e, o que esse cara tá fazendo, gente? Eu acho curioso, né? Eu li algumas manchetes hoje, tinha uma no New York Times falando assim, Wall Street acordou. Porra, agora? Que parte que o pessoal não prestou atenção, né? Até porque o Trump não tá fazendo nada que ele não tenha feito no primeiro mandato e não tenha dito que ia fazer de novo, Na campanha ele falou, eu vou taxar a China, vou taxar todo mundo. Ele falou que ia fazer isso. Ele falou. Ninguém tinha percebido que isso ia causar inflação? Vários economistas sérios falaram sobre isso, avisaram, isso é ruim, isso é um caminho ruim. Quem vai sofrer é o povo. E aí? Não se deram conta? O mercado financeiro está percebendo agora?
Se eu não me engano, tá rolando agora, né, uma reunião, né? Eu vi também num desses jornais, acho que foi no Washington Post, que ia ter uma reunião com 100 líderes, CEOs das maiores e principais empresas americanas, bancos, JP Morgan. O pessoal tá preocupado, né? Claro, estão perdendo dinheiro. Pô, despencou a bolsa, não sei quantos trilhões perderam ontem, só num dia. Olha a Tesla do Elon Musk, 15%, caiu 15 pontos num dia. Num dia. Então, assim, eu acho curioso. Deu uma passada de ontem para hoje nos canais de YouTube que falam de investimento, finança, bolsa de valores, mercado financeiro. Os influenciadores brasileiros, né? É muito curioso, né? Como a tolerância para uns é de um jeito, para outros ela tem outro calibre, né? Os influenciadores aqui no Brasil estão dizendo assim, né? Não, o Trump a bolsa despencou, mas o Trump sabe o que está fazendo. Eu vi também assim, a inflação está aumentando, mas que é o jeito do Trump de negociar. Teve um que falou assim, aliás, um cara importante, não vou falar o nome dele. Trump está produzindo uma recessão. O Trump falou isso, né? Ele falou que pode vir uma recessão, que ele não descarta uma recessão a caminho. Ele falou isso na Fox News. Aquela história, mais ou menos aquela mesma história do Milley, né? Antes de melhorar, vai piorar, né? Não, pode ser que venha uma recessão. Mas você não fala isso, um presidente da República não vai falar isso, cara. O presidente da República, quando fala uma frase dessa, e não saber que ele vai derrubar os mercados, não é possível que ele não soubesse disso. Aí o especialista, né, falando assim, não, vem uma recessão, mas o Trump tem um plano. Então, assim, é patético ver as pessoas que por razões ideológicas, se recusam a enxergar a realidade. O cara tá fazendo besteira, o cara tá louco. Qual é a necessidade? Tô batendo toda hora no microfone aqui. Qual é a necessidade de taxar, por exemplo, o México? A justificativa do que o Trump apresenta. Não, porque o México não está cuidando dos mexicanos que estão invadindo os Estados Unidos. Não é verdade. O fentanil está entrando pelo México e pelo Canadá. Também não é verdade. O próprio DEA dos Estados Unidos confirma que a produção de fentanil acontece lá dentro do país. Então, taxar México 25%, Canadá, o que ele ganha com isso? Efetivamente? Inflação. E aliás, um ponto a se destacar, né? A gente estava falando aqui citei agora há pouco Zelensky, Trump. Eu acho que um tema para a gente prestar atenção, né, em todos esses eventos é como se comportam pessoas que não são experientes na política e não sabem o que estão fazendo. Para mim, o Trump não sabe o que está fazendo. Esse papo de que não, ele tem um plano, isso é papo furado, isso é papo de canal de YouTube que defendeu com unhas e dentes a candidatura do Trump no ano passado e agora ficar com vergonha, está constrangido de ver tanta besteira que esse cara está fazendo. Mas eu queria só, voltando, que atentassem para a seguinte pessoa, a presidente do México. Olha como ela está se comportando. A Cláudia Sheinbaum, que é uma mulher experiente, já foi prefeita, já foi governadora, foi parlamentar, intelectual, doutora, tem PhD. Olha como essa mulher está se comportando. O Trump tem ameaçado o México, ela pega o telefone, ela não faz alarde em rede social, ela não faz post para lacrar, ela não vai falar, não, Trump, fala manso comigo, ela não faz isso. Ela pega o telefone, liga para o cara, amansa a fera, resolve numa conversa e está aí, adiando mais uma vez a taxação dos produtos mexicanos. Como é o nome disso? Política. Ela é uma política, ela está resolvendo um problema em prol do seu povo, do seu país. Adulta, né? Adulta. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, sabe? Esquecer essa espuma aí. Aquele encontro do Trump com o Zelensky, aquilo lá é a demonstração de dois trogloditas, na minha opinião, que não são políticos, não vêm da política, caíram na cadeira da presidência, cada um do seu país, e estão ali tentando resolver daquela forma grotesca questões sérias que envolvem a vida de um monte de gente. Aquilo não é política, entendeu? Política é o que essa moça está fazendo. Aliás, ela reuniu
300 mil pessoas, né, na principal praça da Cidade do México, sem fazer alarde, não teve campanha, vamos lá, o povo vai ter um... Ela não é populista, ela não é uma líder populista que arregimenta pessoas. Não, ela falou que ia fazer um pronunciamento e o povo foi, porque está vendo que é verdadeira a maneira como ela está atuando e como ela está trabalhando na defesa do seu país. Bonito de se acompanhar o que essa moça está fazendo.